A paz do Senhor, estamos dando seguimento à nossa Amanhecendo com Salmos do mês de junho. Isso mesmo, né? Mês um pouquinho mais frio, eu não sei aí na sua cidade, mas hoje tá até fazendo um solzinho bem legal, né? Sábado 21 de junho de 2025. E a nossa frase de hoje é: você é um escolhido. Isso mesmo, Deus te escolheu. Salmo de número 78, verso 70 ao 72, diz assim: também escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. Este salmo nos relata como um dos homens mais notáveis da Bíblia iniciou sua jornada de experiências com o Senhor. Cuidando sozinho de um rebanho de ovelhas, Davi foi a escolha de Deus para ser um dos maiores reis de Israel. Deus usa pessoas comuns, de coração humilde, sincero e fiel, para realizar a sua obra. O eterno Deus não julga as aparências, mas vê e conhece o coração do homem. Nosso devocional de hoje vai falar acerca da escolha de Deus, né? Nós ouvimos falar acerca do Senhor que escolheu Davi, e o cenário de Davi é um tanto delicado para que o Senhor vai escolher ele para executar anos mais tarde. Dentro disso, eu quero falar que há uma oportunidade de Deus nos cenários mais improváveis que talvez você esteja. E Deus te escolheu. Ele te escolheu aí mesmo, no campo, ele te escolheu aí mesmo, no aprisco, ele te escolheu aí mesmo, nas pastagens, ele te escolheu aí mesmo, escondido. Quem sabe até esquecido, mas é aí mesmo que o Senhor te escolheu. O Senhor, ele vê os lugares mais remotos da terra, ele vê os lugares mais improváveis, ele sabe exatamente como estão as circunstâncias e ele é especialista em pegar o improvável e tornar possível. Por isso, né, com a história de Davi, nós vamos entender que a forma como Davi servia numa posição não tanto favorável, porque ao estudar a Bíblia nós sabemos que Davi está como pastor de ovelhas, né, e das malhadas. Não era um rebanho apreciado, não era um rebanho tão importante, quem sabe, né, a ponto de quando Samuel chega na casa de seu pai, ele, né, faz um banquete ali, Jessé faz o banquete, Davi não está ainda sentado à mesa, mas Deus, que sabia exatamente onde Davi estava, né, espera para que ele chegue, para que o mover de Deus acontecesse dentro daquela casa. Então eu quero te lembrar que em todo tempo, seja lá qual for o seu serviço, quem sabe, né, nas profissões mais simples e singelas da vida, se você entender que os olhos do Senhor estão te vendo e você fazer conforme quem faz para Deus, tenha a certeza de que o melhor de Deus virá sobre a sua vida. Deus, ele é especialista em honrar aqueles que servem com integridade e justiça. Davi, ele sabia disso, né? A ponto dele matar ursos e leões para defender as ovelhas de seu pai. Ovelhas estas que não eram benquistas, né? Seus irmãos trabalhavam no palácio, eram soldados ali, reais, mas Davi era um mero pastor. Mas foi ali naquele cenário que Deus decidiu olhar para ele. A Bíblia vai dizer que o Senhor olha para Davi nas malhadas, né? Olha para Davi no pasto e decide escolher Davi para que ele pudesse futuramente, né, num tempo oportuno, para que ele pudesse governar toda uma nação. E dentro dessa clareza eu quero te dizer que há um governo de Deus estabelecido para a sua vida. Talvez você está na área de serviços gerais de uma empresa e daqui a algum tempo o Senhor vai te colocar nas mesas, né, de diretoria. Quem sabe você está fazendo um serviço que por muitos é desprezado. Eu quero te convidar a fazer em excelência, porque o Senhor, ele vê todos os ambientes, na certeza de que aquele que serve a Deus, no tempo oportuno, ainda que esteja humilhado, o Senhor ao seu tempo o exaltará. Então, Deus escolheu Davi, Deus também escolheu você. Nesse cenário de escassez, nesse cenário de dificuldade, quem sabe você está numa profissão desvalorizada, quem sabe você está num ambiente, né, onde não tem tanta visibilidade, mas o seu serviço está atraindo o coração de Deus. Há um propósito de Deus dentro dessa situação. Há um propósito de Deus dentro dessa realidade.
Deus, ele está te vendo. Deus, ele te vê. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, né, que Davi foi a escolha de Deus para ser um dos maiores reis de Israel. A escolha de Deus. Que lindo. Você é a escolha de Deus. Você é o escolhido do Senhor, né? E o Senhor, quando ele decide tirar Davi daquele aprisco para colocar ele em lugares elevados, não é somente para confundir os sábios, mas é para dar uma oportunidade àquele menino que tinha uma entrega total naquele serviço. Então também quero te convidar a servir em excelência. Se alegre com o seu serviço de hoje. Ainda que, quem sabe, como eu disse, né, você pode estar talvez lavando o banheiro de algum lugar, né? E talvez não tenha sido tão reconhecido, nem respeitado, né? Às vezes imagine, né? Penso eu que naquele cenário, né, Davi não era tão respeitado. E a gente vai ver isso lá na frente, quando ele vai levar alimento para os seus irmãos na guerra, eles ainda desprezam Davi, perguntando o que ele estava fazendo ali, perguntando se ele tinha esquecido das ovelhas. Era como se eles dissessem que Davi não merecia estar ali. Mas Deus já tinha preparado um tempo para que Davi fosse não só estar ali no cenário de guerra, mas estar ali como capitão de centenas e milhares, né? Como um capitão, como um rei de Israel, como alguém que ia de fato liderar todo aquele povo, inclusive o exército. Eu quero te lembrar que o Senhor dos exércitos, ele te vê, o Deus de Israel, ele continua nos vendo. Então, lembre disso, você é um escolhido e não importa o lugar em que você esteja, os olhos do Senhor estão te vendo. E saiba, guarde isso em seu coração. Quando nós servimos aos homens como para quem serve a Deus, temos a convicção de que o Senhor, como um piscar de olhos, né? Para muitos foi no de repente, mas para Davi era uma recompensa do seu serviço de excelência. Eu quero te convidar a servir em excelência. Então lembre disso, você é um escolhido de Deus. E não importa o lugar em que você esteja, tudo é possível ao que crê. Deus te abençoe, um feliz sábado e até mais.